Meus amados e queridos amigos e irmãos, um bom dia para todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô glória, hoje, 29 de janeiro do ano de 2026. Olha só, o ano já está, meu Deus, o mês de janeiro já está indo embora. Meus amados, queridos amigos e irmãos, um bom dia a todos vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Marcos Nascimento e pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui para bendizer, exaltar e glorificar o nome daquele que certamente vem. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! Meus amados, a você aniversariante do dia, parabéns, muitos, mas muitos anos de vida, que as ricas bênçãos do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua vida. Meus amados queridos irmãos, estarei hoje aqui na igreja Plenitude e Graça aqui de Tarantim, adorando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado à tarde, estarei lá no programa da Igreja Evangélica Avivada na Fé do pastor Sival. Estarei ministrando a palavra do Senhor, assim como também sábado à noite, lá na cidade de Potiraguá, estarei lá adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Igreja Evangélica Milagre de Deus. Estará comigo o pastor Edson, o nosso amigo presbítero Gilson Caetano, o missionário Rogério. Estará uma equipe juntos adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, você sabia que como vencer o medo segundo a Bíblia? Você sabia que pode vencer o medo segundo a Bíblia? O primeiro passo é reconhecer o medo, mas confiar em Deus. O salmista, ele expressa no Salmo 56:3, que diz assim: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor." Confiarei no Senhor. Lembre-se de que da presença constante de Deus na sua vida. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, e ele nunca deixará, nunca abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, o segredo é confiar, é persistir, perseverar em obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Então, entregue, meu amado, as suas inseguranças à proteção de Deus. Entregue-se a Ele. O salmista, no Salmos 23:4, ele diz assim: ó, mesmo quando eu andar, ó, pelo um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ei, existe uma proteção melhor do que essa de estar na presença do Senhor, saber que Ele é o socorro bem presente no momento de angústia? Então o título de hoje é: Não deixe o medo pautar a sua vida. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim que: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio, meu amado. O medo, o medo se torna um problema quando deixamos que esse problema assuma o controle e passe a dirigir as nossas decisões. Mas quando somos pautados pelo medo, deixamos de avançar, de prosseguir, deixamos de confiar e até mesmo de obedecer aquilo que Deus nos chama para viver. E aos poucos, o medo pode, meu amado, como posso dizer, o medo pode distorcer a nossa visão, nos fazer enxergar mais os problemas do que as promessas de Deus. Além disso, o medo também influencia nossa forma de relacionamento com o Senhor.
Sabe, passamos a orar menos, a confiar menos e a questionar mais. O medo faz isso. Em vez de descansarmos em Deus, tentamos então controlar tudo sozinho. E isso gera ansiedade. Isso gera insegurança e também um coração distante da paz de Cristo que oferece. Quando o medo ocupa o centro, meu amado, quando o amor ocupa o centro, a fé perde espaço. Como diz o meu amigo e irmão pastor Sivaldo, Cristo ele é o centro. Cristo deve ser sempre o centro. Se o medo tem se tornado o centro, meu irmão, Deus vai perder o espaço no teu coração. Um exemplo claro disso é na história do apóstolo Pedro. Ao ver Jesus ali andando sobre as águas, Pedro teve fé. Sim, Pedro teve fé para sair de onde? Para sair do barco. Olha que ele estava no barco junto com seus irmãos, mas ele teve fé o suficiente para pisar na água. Só que enquanto manteve os olhos, nós sabemos que ele estava mantendo os olhos focado em Cristo Jesus, ele então caminhou sobre o impossível. Ou seja, ele caminhou sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus. E Cristo, quando ele diz assim, mestre, se é o Senhor, deixa eu ir contigo, andando sobre as águas. Olha só, quem vive fé, vive o sobrenatural. Quando ele diz assim, deixa eu ir sobre as águas, e Cristo diz, vem. Então ele começou a viver o sobrenatural enquanto os olhos dele estavam voltados para Cristo. Só que a Bíblia vai nos dizer e nos chama a atenção que quando ele começou a observar o vento forte e as ondas ao redor, o medo, meu Deus, o medo tomou conta do seu coração. E quando o medo toma conta do coração de Pedro, Pedro então começa a afundar. Pedro começa a afundar. Meu amado, e quando ele começa a afundar, a situação mudou. Mudou e o que mudou foi o que? Foi o foco. Enquanto ele estava voltado em Cristo, ele estava vivendo o sobrenatural. Mas quando ele desviou o foco e observou as ondas fortes, os ventos, os mares, quando ele tirou do foco Cristo, ele então começou a afundar. Só que me chama a atenção nessa palavra é que a Bíblia vai nos mencionar que Jesus, ele é o socorro bem presente no momento de angústia. Pedro então começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a clamar. Eita glória! Ele começou a clamar e aí Jesus, então, estende a mão sobre ele e vai dizer, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Essa história nos traz à memória que devemos viver o sobrenatural, obedecendo a voz do grande sul. E que ele também é o socorro bem presente no momento de angústia. Essa história nos ensina que devemos sempre manter o foco em obedecer à voz do Senhor. Sabemos que nós não somos super crentes, super homens, somos homens imperfeitos, buscando ser imagem e semelhança daquele que o qual nós falamos, o qual nós apregoamos todos os dias. De fato, com Cristo somos mais que vencedores. Essa história ela nos ensina que o medo cresce quando desviamos o olhar de Cristo. As dificuldades sempre elas existirão, mas não são maiores do que o poder do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando fixamos os olhos em Jesus Cristo, encontramos nele força, encontramos nele direção e esperança para continuar. Ei, meu amado, meu querido irmão, você que está aqui comigo, que compartilha as mensagens diárias. Não seja pautado pelo medo,
Volte os seus olhos para Cristo, confie que ele confie nele e conheça o caminho. Sim, o caminho e entenda as suas lutas, ele entende as suas lutas e tem o melhor para a sua vida. Nele, em Cristo, a esperança, cuidado e um futuro cheio de propósito. Nele temos um futuro cheio de propósito. Para alguém aqui nessa oportunidade, não troque, olha só, não troque a proposta pelo propósito. Cuidado com a proposta que tem vindo sobre a tua vida, as propostas, as bandejas que estão vindo pela tua vida. Não troque a proposta, não troque pelo propósito. Cuidado. Viva o propósito de Cristo em obedecer e fazer a vontade dele. Amém? Eu te convido você a orar juntamente comigo nesta oportunidade. Querido e amado Deus, Pai de misericórdia e bondade, Senhor, aqui nós nos encontramos na Tua presença para Te glorificar, exaltar e Te bendizer o Teu santo e poderoso nome. Certamente, ó Pai amado, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Somos gratos ao Senhor, meu Pai amado, pela oportunidade de estar aqui junto, meu, Te exaltando e glorificando o nome do nosso do Senhor Jesus Cristo. A Ti toda honra e toda glória, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, por perdão dos nossos muitos, sim, dos nossos muitos pecados, e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Por isso nós te bendizemos e te exaltamos. Em oração apresentamos as nossas vidas, dando gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos vistos e não vistos, Senhor. Eu apresento este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse pai de família, essa mãe que chora, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreenda toda angústia, todo medo, desespero, essa depressão, essa opressão. Ah, meu Deus, essa mulher que comprou uma cartela de medicamento, meu Deus, para tomar, para cometer suicídio, repreenda agora esse pensamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa essa casa, abençoa essa família. É assim que nós oramos e te agradecemos e profetizamos que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores é na vida de cada um de quem crê na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilha. Bom dia!